Olá, tudo bom? Primeiro explicar por que eu estou fazendo esse vídeo, rapidão. Eu estava conversando com um amigo aqui em casa algumas semanas atrás e eu fui criado ouvindo histórias da Bíblia e na minha cabeça tinha várias histórias que todo mundo sabia. E aí, numa conversa dessa, eu citei uma parábola que Jesus contou e esse meu amigo não fazia ideia do que eu estava falando. Eu falei, pô, nem todo mundo conhece as histórias, nem as histórias de Jesus, que para mim são as principais. E por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. E aí eu quero falar de Jesus como pessoa. Então, o resumo desses dois primeiros capítulos de Lucas, eu estou pegando a Bíblia por causa que é o livro que mais tem história de Jesus, mas não necessariamente eu vou falar muito da parte religiosa, eu não sou teólogo, não sou nada. Sou só um cara querendo falar um pouco do que eu aprendo de Jesus através da Bíblia e através das coisas que eu já vi. Então, nesses dois primeiros capítulos, a gente vai ver que ele é primo de João, a gente vai ver que ele não era rico, a gente vai ver que ele era judeu, contraditório, com conhecimento, filho do pai, que aí eu vou ter que explicar um pouco melhor isso, e obediente. Então a gente consegue ver claramente nesse texto essas características, ou pelo menos eu consigo ver. E aí lá no comecinho, então só para entender o que é Lucas, né? Então Lucas não foi um testemunho ocular, ele fala disso aqui também, que ele na verdade ele cuidadosamente investigou os relatos que tinham, então ele não estava ali junto com Jesus, e aí com isso ele acabou fazendo esse texto que ele estava mandando para o Teófilo, que aí a gente não sabe se era um patrocinador dele, se era um amigo, se era alguém que tinha se convertido. Mas basicamente esse é o contexto aqui desse texto. E aí, falando já de Jesus, então a primeira coisa que começa contando ali Lucas é que tinha uma prima de Maria, que era Isabel, que também estava grávida. E ela não poderia ter filho, mas mesmo assim ela ficou grávida. Mas o importante aqui, como eu estou focando na pessoa de Jesus, é que ele tinha um primo. Então, tipo, Jesus não era um ser no meio do nada ali, ele tinha uma realidade histórica que ele estava localizado. E aí, por esse período, essa prima de Maria, né, ela se sentiu muito bem e ficava curtindo essa gravidez e tal, mas, de novo, só para mostrar que tem o lado contextual ali da história e não só Jesus solto na história. E quando ela completou o sexto mês, ainda não é Maria, então Deus também mandou o anjo ali para Gabriel, o anjo Gabriel para Nazaré e avisou a Maria também que ela teria um filho, que no caso seria Jesus. E aí contou também que a Isabel também estava grávida e tal, porque a Maria era virgem e a Isabel ela não podia ter filho, então as duas situações ali eram situações um pouco sobrenaturais ou muito sobrenaturais. E aí, então, quando Maria soube disso, ela se juntou. Então, de novo, Jesus está no ventre de uma mulher, ela está grávida, e ela tem um contexto. Ela foi ficar com a prima dela. Então, assim, não é uma história no vácuo, né? É uma história de uma família que tem um primo que vai nascer também. Ela ficou 3 meses lá, depois ela voltou para casa dela, e aí depois o João nasceu, e ele foi crescendo com saúde e tal, até que chegou um dia que ele se declarou lá como profeta em Israel. Beleza, e aí, logo depois, aí nesses momentos, a Maria e José tiveram que viajar, porque José ia ter que fazer o cadastramento, que foi lá o imperador que decretou, e aí nessa viagem acabou que Jesus nasceu, e aí nasceu em Belém, numa situação precária ali, então Jesus nasceu numa situação que não era ideal, né, num lugar junto com os animais e tudo mais. Aí depois tem que os pastores ficaram sabendo. Então, lembrando, de novo, né, a gente está num contexto histórico, então naquela época tinha os pastores de ovelha e tal. Hoje em dia, com certeza, isso é muito diferente na maioria das cidades, mas era a situação da época ali. E eles chegaram, viram ali o que tinha acontecido e beleza. E depois passaram 8 dias e Jesus, Maria e José sendo judeus, praticantes, eles levaram Jesus para cumprir os rituais da lei, circuncisão, esse tipo de coisa. E aí o cara ali, o sacerdote, pegou Jesus e começou a falar um monte de coisa. E entre elas ele também falou que Jesus ia acabar tendo muitos problemas ali, seria mal compreendido, seria alvo de contradição e sofreria dor e tudo mais. Então ele fez a profecia dele ali. E aí essa rejeição, no final das contas, ia revelar quem realmente estava ali do lado de Deus, né? E quem não estava. Depois de fazer tudo o que era necessário ali pela lei, eles, beleza, foram embora, e aí Jesus começou a crescer, e estava indo tudo bem com ele. E aí todos os anos, a família de Jesus, de novo, contexto histórico, eles iam viajar, eles iam para a festa da Páscoa. Então hoje a gente fala da festa da Páscoa como Jesus sendo ressuscitado, mas naquela época era a libertação deles como escravos do Egito. Então eles estavam comemorando aquilo ali todo ano. Um desses anos, quando Jesus tinha 12 anos,
ele ficou para trás quando eles estavam indo embora. E aí eles esperaram um dia ali para ver se ele estava em outro lugar. Quando voltaram para procurar Jesus em Jerusalém, eles encontraram ele no templo, conversando com os líderes religiosos e fazendo pergunta, e a galera também fazendo pergunta para ele. E todo mundo estava deslumbrado por tanto que ele sabia. Então imagina, você está num lugar religioso, com provavelmente um monte de velho, e tinha um moleque de 12 anos que, em muitos sentidos, devia estar dando uma aula ali para eles. E aí, mas mesmo assim, vendo eles ali, Maria e José ficaram preocupados e aborrecidos. E aí até questionaram ele, né? Por que você fez isso, né? Por que você abandonou a gente e voltou para trás? E aí aqui Jesus já começa a mostrar um pouco da personalidade dele, que eu acho que é um dos aspectos mais interessantes de Jesus como pessoa, que ele está mostrando que, tipo, mesmo ele sendo obediente, que até o próprio texto fala isso, mas ele também era duro. Então, pô, vocês não sabiam que eu estava cuidando dos assuntos do meu pai? Aqui ele já estava falando de pai, referenciando a Deus, e ninguém entendeu nada, né? Porque ninguém estava sabendo o que ele estava falando ali. Mas basicamente ele falou, pô, vocês deviam ter sacado que eu não preciso estar com vocês, né? Então eu tinha mais coisa para fazer e eu vim fazer. Mas de novo, era um menino muito novo. E aí ele volta, e aí até tem aqui no texto falando que ele era obediente e tudo mais. E beleza, e assim que termina o capítulo 2. Então os pontos que eu queria destacar aqui são exatamente os pontos que estão aqui no resumo. Então logo no começo a gente vê que ele é primo de João. Então claramente ele tem ali uma família ao redor. Ele não era rico, porque se ele fosse rico, quando ele fez essa viagem, eles teriam condições, eles teriam conseguido talvez pagar o hotel mais caro que tinha, mas eles não tiveram condição, então nasceram numa situação precária. Eles eram judeus, né? Porque ele fazia todo o ritual da religião da época, então eles eram judeus, então Jesus era judeu, e depois a gente vai ver o que ele vai comentar sobre isso. Ele era contraditório, né? Então ele já tinha essa profecia, e com certeza ali, quando ele já estava começando, ele já devia estar dando o ponto de vista dele, talvez um pouco diferente do que a galera estava falando. Ele tinha conhecimento, então não era um moleque qualquer, então ele estava estudando e ele tinha conhecimento para combater e para discutir de igual para igual com os mestres da época. E ele tinha essa consciência de que ele não era uma pessoa comum, né? Ele já se referenciava como filho de Deus, então ele estava ali cuidando do que ele considerava que era o mais importante. E outra característica como pessoa é que ele era obediente. Então, ao mesmo tempo que ele foi firme, ele voltou com eles e ele seguiu a viagem como estava sendo planejado. Teve esse atraso aí de um dia que ele ficou no templo, mas ele obedecia aos pais dele. Então era isso, vamos evoluindo. É lógico que a história, essa parte, eu acho que é a menos legal, porque é muito comecinho, né? Ele acabou de nascer e está com 12 anos, mas daqui a pouco as coisas começam a ficar mais interessante e a gente acho que vai conseguir entender mais um pouco de quem que é essa pessoa, Jesus. Lembrando que Cristo é título e Jesus é o nome dele, então por isso que eu até coloquei no nome desse vídeo Jesus e não Cristo. Valeu, deixe seu comentário aí e alguma outra coisa que eu possa ter perdido sobre a pessoa de Jesus nesse texto. Lembrando que isso aqui não é para ser nada de estudo teológico, é só a minha opinião. Uma pessoa totalmente leiga da parte de estudar teologia, que eu estou só falando o que eu entendo da pessoa de Jesus. Valeu!